Fala, rapaziada, aqui do Telegram Geração de Valor. Olha eu na área de novo aqui para te provocar, para te desafiar e também para te inspirar, né? Porque quando eu te provoco e quando eu te desafio, eu também tenho como objetivo te inspirar para que você seja um líder mais aplicado, mais responsável, para que você seja um líder que tenha mais apetite por resolver problemas das pessoas que fazem parte do teu time, de ser esse instrumento transformacional para que as pessoas enxerguem a partir também da sua própria capacidade como elas resolvem seus problemas, porque viver é sobre resolver problemas, galera. Viver é sobre quanto você consegue viver e empreender, é quanto você consegue escalar a partir do seu exemplo, a partir da sua mentalidade, é quanto você consegue escalar pessoas que também consigam resolver seus próprios problemas e os problemas de outros também, né? Que sejam agentes transformadores para que outros também consigam tomar posse dessa capacidade de resolver problemas. E resolver problemas não é sobre apenas um sacrifício, não é apenas sobre uma demanda que nos desgasta, não é apenas sobre uma atividade ou um conjunto de atividades que nos consome, que nos deixa estressado. Resolver problemas também deve ser uma atividade prazerosa. Meu Deus, encontrar prazer em resolver problemas é tremendo. Quanto maior prazer você encontra e quanto mais você encontra esse prazer, mais sensível você fica para resolver aqueles problemas que só você consegue resolver da maneira que você resolve, entendeu? Aqueles problemas que você faz a diferença total para resolvê-los. Tem problemas que só você, cara, consegue resolver da maneira mais excelente, entendeu? Então é sobre isso, né? Cada medida de liderança que você vai alcançando, né? Cada nível, cada step de liderança que você avança, né? Que você galga, mais sensível você fica para identificar que tipo de problema que é para você resolver, que é para você entrar e resolver, e que tipo de problema é para você delegar, e que tipo de problema outros não vão resolver tão bem, mas ainda assim vale mais a pena que outros resolvam do que você. Então liderar é tremendo, liderar é uma missão, é uma missão, mas cara, é uma missão que se não fosse ela, você não e eu não nos desenvolveríamos na medida que nós podemos, na medida que nós somos criados para viver, entendeu? Qual a medida que você está vivendo? Né? Qual a medida que eu estou vivendo? Isso depende da minha disposição de liderar, né? Depende da minha disposição de me posicionar como exemplo, como essa pessoa que vai evoluindo, que vai crescendo, que vai se desenvolvendo e que vai observando, cara, qual é o sentido real da vida, né? Qual é o sentido real da vida? O sentido real da vida é sobre a nossa capacidade, barra disposição, barra habilidade de resolvermos problemas. É isso. Problemas que os nossos negócios apresentam, problemas que os nossos consumidores apresentam, que o nosso time apresenta, não é? Que a própria solução que nós entregamos para o mercado apresenta, né? Nós entregamos uma solução que também, a partir dela, surgem novos problemas. Então é muito sobre isso. Então eu estou aqui hoje para falar de novo sobre relacionamento, né? Sobre um aspecto do relacionamento, né? Do líder com liderado, né? O liderado, ele cumpre determinados papéis, né? Então ele tem o papel do instrutor, ele tem o papel do acompanhante, aquele cara que está acompanhando o seu liderado, ele tem o papel do que corrige, o corretor, né? Não é o corretor de imóveis, é o corretor que corrige, né? Ele tem o papel do cara que incentiva, ele tem o papel do cara que cobra, sem dúvida nenhuma. E ele também tem um papel específico de mentor, que é de cuidar do padrão mental do seu liderado, não é? Cuidar do padrão mental do seu time. Vê aí
Os grandes líderes, eles se dedicam muito a isso, a estabelecer ali um padrão mental vitorioso junto ao seu time, né? E para você alimentar o seu time desse padrão mental, do padrão mental vitorioso, a despeito das habilidades maiores ou menores que cada um já tenha desenvolvido, né? A despeito das competências de cada um, né? O padrão mental vitorioso, ele faz toda a diferença para a performance. Não é? Não adianta você aprender determinado ofício, determinada tarefa, se o teu padrão mental ainda não for um padrão mental vitorioso. E como é que você consegue treinar o teu time? E não só treinar, porque às vezes a pessoa pensa treinou uma vez, o cara está pronto e ele vai adotar esse padrão mental para todas as situações, em todas as circunstâncias, né, com todas as pessoas, e não é assim que nós funcionamos. Por isso que nós treinamos todos os dias, por isso que eu treino todos os dias. Não é? Por isso que aquele líder que se preza, ele não abre mão de treinar todos os dias e também de treinar o seu time todos os dias, né? Para que esse padrão mental esteja o quê? Sendo ativado. Para que esse padrão mental, ele se transforme em musculatura. Né? Então, o que você tem feito? Eu quero me ater agora a um aspecto desse treinamento que fala, que traduz a maneira como você interage com o teu time quando você está dando uma visão sobre padrão mental. Quando você está dando um exemplo sobre padrão mental. Né? Como é que você interage com o teu time? Né? Porque tem muita gente que quer virar o líder do negócio, né? Ele quer se transformar num mentor que só fala, que só entrega a visão, sem interagir. Sabe? O cara começa aquela síndrome de palestrante, entendeu, cara? Ele faz a palestra sem interagir. Ele faz a palestra sem dinâmica de pergunta e resposta. Ele entrega ali uma visão, um conteúdo, sai aplaudido e a maneira como cada um reagiu, a maneira que cada um assimilou, deixa de ser importante. Isso para palestrante até pode funcionar, se bem que alguns palestrantes já estão entendendo a importância da pós-palestra, que é a dinâmica de perguntas e respostas, né? A famosa dinâmica de Q&A, também conhecida. Mas aí, numa boa parte dos palestrantes, eles fazem uma entrega ali, né? Eles transbordam ali o seu conhecimento, o seu know-how, a sua visão, às vezes com muita competência e, cara, fui. Próxima palestra. Ou seja, você tem que ter claro para você não se confundir com essa figura, entendeu, cara? Você é um líder de negócio, você está liderando um projeto. Então, não é sobre o que você entrega apenas. É sobre você interagir e, a partir do momento e da forma como você interage com o teu time, saber como cada um está compreendendo aquilo que você está entregando e dando subsídios para que essa compreensão se traduza em performance. Porque se o cara compreendeu e não traduziu em performance, ele compreendeu até um certo ponto. Ele compreendeu, mas não comprou. Ele compreendeu, mas não se transformou. Não é? Porque não é o padrão mental vitorioso, quando ele não se transforma em performance, ele só foi compreendido. Ele não foi aderido. E o que é preciso para você ser completo, ser pleno nesse papel? Você precisa saber interagir com o seu time. Interagir é o seguinte, é fazer as perguntas certas e fomentar o time para que eles façam as perguntas certas. Olha só, quando eu estou num papel de entrega de algum conteúdo, seja nos meus negócios, nos negócios que eu faço parte, né? Ou seja, até quando sou contratado para palestrar em algum lugar, na maioria dos casos, quando a gente entra na dinâmica de pergunta e resposta, as perguntas não são as melhores. Não são as melhores. Isso eu vejo também acontecer na vida do Flávio, por exemplo. É raro o Flávio responder uma pergunta sem fazer uma outra. É raro o Flávio responder uma pergunta sem procurar conhecer a pessoa
num contexto. É raro o Flávio responder uma pergunta exatamente como a pessoa fez. Porque normalmente uma primeira pergunta, ela não traduz a raiz do problema que essa pessoa busca resolver através dessa resposta que ela vai obter, entendeu? Na maioria dos casos é assim. Então, o que acontece? A competência do líder é saber fazer com que o time desenvolva competência para fazer as melhores perguntas. Agora, para isso, você precisa treinar. Para isso, você vai fazer muitas vezes, na dinâmica, você vai corrigir a pessoa que está fazendo a pergunta para ela entender qual é a pergunta que vai fazer realmente a diferença. Quer ver? Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas me perguntam, não, eu queria entender como é que é a tua agenda. Como é que funciona a tua agenda hoje? Cara, qual a importância de ter como é que funciona a minha agenda hoje? A pergunta certa é, como você lidaria com a agenda, com a sua agenda, se você estivesse no meu lugar, nesse negócio, nesse contexto e nesse tamanho? O que você colocaria como ordem de prioridade? Como é que você distribuiria teu tempo nesse lugar, nesse contexto, desse tamanho? É sobre isso, entendeu, cara? É a mesma coisa, quando eu vendia curso de inglês ali nos anos 80, ao que eu tinha que me dedicar? A agendar 5 reuniões por dia. E qual que era o meu desafio? Meu desafio era sair da média da taxa de conversão na época, que era converter das 5 agendas, das 5 reuniões, 2 vendas. Então eu queria converter 3 ou 4. Esse era o meu desafio. Então o meu mundo era aquele. O meu mundo naquele momento era aquele. Então o que eu fazia? Como é que eu me movimentava? Como é que eu lidava com essa demanda que eu criava ali? Como é que eu distribuía a minha energia para construir, né, essa performance? Isso que era importante. Agora, como é a minha agenda hoje? A agenda hoje é muito diferente disso. Né? Eu estou em múltiplos negócios, né, com diversos produtos, em diversos nichos, em diversos mercados. Então, estou dando um exemplo para você compreender a importância de quando você estiver entregando um conteúdo para o cara, para o teu time, você tem que ter claro ali como é que eles vão transformar, como é que você vai colaborar para que eles traduzam aquilo para o momento deles, para o contexto deles. Porque senão você começa a se orgulhar da visão que você entrega ali, da visão que, cara, que é muito maior que a deles, né? Que está muito mais ampla, né? Porque você já foi para outros lugares, ok. Mas, cara, se você não traduzir isso, você vai mais confundir do que colaborar, né? Para que eles compreendam a importância deles, a relevância deles naquele momento, naquele contexto que eles estão vivendo. Né? Às vezes a informação dada de uma forma sem que essa informação seja traduzida, interpretada e levada para o contexto que a pessoa está vivendo, ela pode confundir, pode levar a pessoa a ser mais improdutiva, inclusive. Porque isso é o que eu observo. Né? As pessoas, uma boa parte da humanidade ainda é muito improdutiva. Por quê? Porque está confusa. Porque pega um texto fora de contexto. Não traduz, não traz para o seu contexto o conteúdo que está assimilando. Então você precisa ajudar teu time para isso. E para isso você precisa treiná-los para perguntar e você também fazer as perguntas certas, né? Não simplesmente sair respondendo. Então, essa é a minha mensagem essa semana. Eu desejo que você continue prosperando como líder, continue avançando como líder, continue aprendendo a amar a sua missão de liderar, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Valeu!